todos, bem-vindos ao canal. E tá aí na tela mais um vídeo da série sobre microcontroladores PIC usando a linguagem C e o compilador MicroC Pro. Este é o capítulo 44 e esta é a nossa primeira aula falando sobre teclado. Vamos ao exemplo. Está aqui um exemplo de apenas um botão para que a gente possa estar entendendo o funcionamento de um teclado matricial. Como vemos aqui, temos apenas um botão. Ao acionarmos o botão, vai estar acendendo um LED. Quando se trata de apenas um, dois ou até três botões, não tem problema nenhum, mas quando for utilizar uma aplicação que tenha 5, 6, 10, 16 botões, aí ficaria algo, você teria que ter um microcontrolador que disponibilizasse vários pinos só para fazer a leitura desses botões. Para você ter uma ideia, se cada botão se utiliza um pino para poder fazer a leitura, então se você fosse utilizar um teclado que tem 16 botões, vocês teriam que estar fazendo essa leitura em 16 pinos. Então, um microcontrolador, não é todos os microcontroladores que disponibiliza de tantos pinos assim para apenas um teclado. Lembrando que se você coloca um teclado, você vai estar querendo acionar também vários dispositivos. Então, como fazer isso sem utilizar muitos pinos? Existe uma técnica chamada de teclado matricial, onde em 16 botões vocês podem estar utilizando apenas 8 pinos. Como é que isso é feito? Vou dar uma pausa aqui no vídeo e eu vou estar montando aqui um circuito de um teclado de 16 botões para a gente entender essa lógica. Está aí o nosso teclado montado. Como vocês podem estar vendo, estou utilizando apenas 8 pinos, onde 4 vai ser saída e 4 entrada. Então a multiplexação de um com o outro, a gente sabe exatamente qual botão está sendo pressionado. De que forma podemos fazer isso? Temos aqui as 4 entradas. Vamos entender que aqui seria as 4 entradas do microcontrolador e aqui as 4 saídas. Então o que ele faz? Se em um pino ele joga nível lógico alto, nesse pino, esse primeiro pino que ele está jogando nível lógico alto, ele está controlando o botão 1, 5, 9 e 13. Então o que ele faz? Se eu vou simular aqui, se você aperta o botão 1, automaticamente, como vocês podem estar vendo aí, deixa eu pressionar aqui, apenas a primeira entrada está sendo lida. Então automaticamente, se ele joga nível lógico, digamos que aqui seja RB0 e aqui seja RB4, então se a leitura do RB4 for alta, então ele sabe que é nível lógico 1, que é o botão 1. Vou pressionar aqui, aí eu pressiono o botão 5. Aqui, digamos que aqui seja RB4, RB5, RB6 e RB7. E aqui seja RB0 ao RB3. Então, se o RB0 for 1, e aqui como colocamos aqui RB4, 5, 6 e 7, então se o 5 fez a leitura, automaticamente ele sabe que é o botão 5. Se você pressiona outro botão, aí seria o RB6 que estaria fazendo essa leitura. E por fim, se você aperta o último botão, aí o último pino, que é o RB7, estaria fazendo essa leitura. Então, como você tem um controle
de estar jogando nível lógico alto em apenas uma das colunas, você sabe qual botão pode, qual a leitura você pode estar fazendo nas entradas do seu microcontrolador. Se você joga nível lógico alto no seu primeiro pino de saída, você sabe que só pode ser o botão 1, 5, 9 ou 13. Se a leitura for no primeiro pino de entrada, sabe que é o botão 1. Se for na segunda entrada, botão 5. Na terceira entrada, botão 9. E na quarta entrada, botão 13. Se aí você muda o lógico, você joga para o seu segundo pino de saída. Então você sabe que fizer a leitura na primeira entrada vai ser o botão 2, na segunda entrada botão 6, na terceira entrada botão 10 e na quarta entrada botão 14. Vamos apertar aqui. Primeira entrada botão 2, segunda entrada botão 6 e terceira entrada botão 10 e quarta entrada botão 14. Vamos para a terceira coluna. Se você aperta a terceira coluna, se você fizer a leitura na primeira entrada, sabe que é o botão 3. Na segunda entrada, botão 7. Na terceira entrada, botão 11. Na quarta entrada, botão 15. E por fim, na quarta coluna, a mesma coisa. Se for primeira entrada, botão 4. Segunda entrada, botão 8. Terceira entrada, botão 12. E a quarta entrada, botão 16. Então é desta forma que a gente vai estar fazendo a varredura desta tecla. A gente vai estar mandando um nível lógico alto apenas em uma das colunas, porque aí, se um dos botões for pressionado, apenas uma das entradas vai estar recebendo nível lógico alto. Dependendo da entrada, a gente sabe o botão que está sendo pressionado. Mais uma vez, as entradas vai estar controlando as linhas, enquanto que as saídas vai estar jogando nível lógico nas colunas. Então, a partir dessa multiplexação entre entrada e saída do microcontrolador, você sabe exatamente o botão que está sendo pressionado. A gente vai estar fazendo um programa manualmente na próxima aula, para que vocês possam ter uma ideia de como é que as funções do compilador funcionam. E aí sim, a partir da terceira aula, a gente vai estar utilizando as funções do próprio compilador. Esta aula é para vocês entenderem como é feita a multiplexação. Mais uma vez, as colunas ficam sendo a saída e as linhas as entradas. Se você joga na coluna 1, você tem 4 opções de entrada. Então, se você recebe nível lógico alto na primeira entrada, você sabe que é botão 1, nível lógico alto na segunda entrada, botão 5, nível lógico alto na terceira entrada, 9 e nível lógico alto na quarta entrada, o botão 13, já que você está monitorando a primeira coluna. Se você joga nível lógico alto na segunda coluna, se você estiver recebendo nível lógico alto aqui, na primeira entrada é botão 2, na segunda botão 6, na terceira botão 10 e na quarta botão 14. Assim também para a coluna 3, se estiver recebendo nível lógico alto na primeira linha é botão 3, na segunda 7, na terceira 11 e na quarta 15. Assim para justamente a quarta coluna, onde se tiver na primeira entrada vai ser botão 4, na segunda botão 8, na terceira botão 12 e por fim na última entrada o botão 16. Então, com apenas 8 pinos é possível monitorar 16 botões. Espero que tenha sido claro nessa explicação, mas eu acredito que no decorrer das aulas que a gente vai estar montando aí passo a passo, facilite mais o entendimento. Este é o final do vídeo e do capítulo 44. Espero que tenham gostado
Aguardo vocês nas próximas aulas. Se gostou, dá um joinha e ajude a divulgar o nosso canal. Valeu e até a próxima aula.